Olá, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez à nossa Cozinha do Atual. E hoje tem um brownie surpreendente para você aprender a fazer. Tão fácil e olha, ele fica lindo porque tem duas cores. É um brownie marmorizado. Nós vamos fazer com chocolate quente e cream cheese. Ou melhor, chocolate preto. Nós vamos esquentar na panela para derreter e cream cheese, que vai fazer o creme branco, não é chocolate branco. E ele fica bem interessante porque acaba não ficando tão doce. O cream cheese dá uma quebrada e fica simplesmente fantástico. Vamos começar derretendo o chocolate. Você pode usar o meio amargo com manteiga. Então, vamos dissolver o chocolate nesta manteiga numa temperatura um pouco mais baixa para que os dois não queimem. Então, passe de mágica. Chocolate já derretido na panela. Vamos deixar até esfriar um pouquinho, manteiga e chocolate, e vamos acrescentar os outros ingredientes. Aqui para a massa de chocolate preto. Então, ó, vamos bater os ovos. Bata os ovos ligeiramente. Já acrescentando um pouquinho de baunilha, porque dá um toque especial. Vamos misturar açúcar. Nesse caso não precisa de batedeira. A massa do brownie é muito fácil de fazer. Ó, misture açúcar com os ovos batidos. E vamos acrescentar agora a farinha de trigo. Eu gosto sempre de ir acrescentando assim aos poucos, fica uma mistura mais homogênea. Enquanto isso, você deixa o chocolate ali até dar um pouquinho esfriada, para ficar bem misturado. Ó, com a ajuda de um batedor que fica mais fácil. Sempre costumo falar, né? Quem gosta de fazer bolos, tortas em casa, é importante ter algumas utilidades que realmente vão facilitar a sua vida. Isso aqui, né? O fouet, o batedor, é uma delas. Bom, já batido, agora vamos colocar o chocolate derretido. Vamos aproveitar bem esse chocolate usando aqui o pão duro, porque ele tira todo o chocolate que tem na panela. Então, ó, vamos colocar todo o chocolate. Deixe o forno já pré-aquecido, 180 graus, forno médio, né, para bolo. Ó. E vamos... Nossa, o cheiro tá maravilhoso. E também já deixo uma forma untada com margarina, enfarinhada com farinha de trigo. Ó, misturando todo, olha que massa bonita e cheirosa demais, o aroma está maravilhoso. Então, essa aqui é a nossa massa de chocolate preto. Vamos colocar toda aqui na forma. Olha que fácil. Lembrando que a massa do brownie não leva fermento, né? Justamente porque ele não é para crescer mesmo. A massa do brownie ela é para ficar mais molhadinha. E fica uma delícia. Assente um pouquinho de cada lado e vamos reservar para fazer o mármore, né? O que vai marmorizar a nossa massa? Justamente o cream cheese. Vamos pegar aqui um batedor, colocar o cream cheese em uma vasilha. Vamos misturar agora os ingredientes. Vou acrescentar um ovo e açúcar. Vamos misturar esses ingredientes, ó, batendo assim aos pouquinhos para que ele fique bem, uma mistura também bem homogênea. Tem que dissolver o cream cheese para ele não ficar empelotado. Casca de laranja ralada, porque também vai ficar uma delícia.
o sabor, né? Vai dar um toque pra lá de especial. E por último, um pouquinho de farinha de trigo para encorpar e dar o toque marmorizado também que a gente precisa. Então, ó, misturando todos os ingredientes e vamos agora marmorizar o nosso brownie. Lembrando que o forno já precisa estar pré-aquecido, 180 graus. Eu vou precisar disso de novo, eu te entreguei, mas vou precisar dele de novo. Entreguei o errado, ó. Olha só que barato. Pegue bem aqui pertinho. Nós vamos agora marmorizar o nosso brownie. Ó, por cima, você coloque, vai fazendo assim, espalhado. Vai colocando de forma aleatória em cima do bolo, em cima do brownie de chocolate. Nossa, isso dá uma sobremesa perfeita para qualquer ocasião. Servir quentinho com sorvete, aí eu dou a dica até de servir com sorvete de passas ao rum. Pega um cabo de uma colher, que você, né, mais redondinha assim, e não tenha medo de fazer isso que eu vou fazer. Ó, você pega e vai marmorizando por cima, fazendo movimentos circulares e olha, dando um charme ao seu brownie. Olha como fica bonito. Perfeito, né? Então, como fazer? Só pegar as nossas dicas aqui do programa atual, entrando no nosso site, está tudo lá também para você fazer um igualzinho ao meu. Daqui a pouquinho eu volto mostrando o resultado da receita de hoje. Vai perder? De maneira nenhuma, né? Então eu espero por você. Qualquer coisa, entre no site atual.tv.br. Então, não saia daí, eu volto já já. O Atual está de volta e eu vou convidar você a relaxar um pouquinho. Aliás, descobrir as novidades que tem no mercado para você poder fazer isso. Por isso, nós convidamos a fisioterapeuta Germana Mussi, que vai dar algumas dicas sobre Pilates. Que bom tê-la aqui novamente, Germana. Bom, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente escuta muito, né, a falar do Pilates. Vamos entender um pouquinho como o Pilates funciona? Bom, o Pilates ele funciona em aulas, né, que podem ser feitas ou em grupo ou individual. E ele tem geralmente uma duração de 1 hora e 15 cada aula. Funciona como aulas. Geralmente o ideal é que se faça de 2 a 3 vezes por semana. Ter esse compromisso mesmo. Para poder ter um resultado no corpo. Agora, as pessoas procuram o Pilates para, sei lá, malharem como atividade física, como uma orientação médica. Olha, Luciana, eu tenho a experiência para todos os lados, né? Eu tenho a pessoa que é sedentária e que quer fazer o Pilates como escolha de atividade física, que funciona muito bem. Eu tenho as pessoas que usam Pilates como complemento para ganhar uma consciência corporal, para executar o outro trabalho que ele faz, ou seja, um esporte, O que é essa ou seja, consciência corporal, gente? porque assim, o diferencial do Pilates, por que o Pilates tem esse boom, teve esse grande interesse pelas pessoas? É porque o Pilates ele tem um diferencial de trabalhar uma parte respiratória, onde ele melhora a capacidade respiratória da pessoa e ele trabalha essa organização do corpo para que a sua coluna não sofra sobrecarga, que é o que todo mundo precisa para o dia a dia. Com certeza. Então ele prepara o teu corpo para as atividades diárias. Às vezes a gente se pergunta, né? Você já respirou profundamente hoje? A gente fica nessa situação diária. E aí isso o Pilates vem ajudar. Ajuda muito nessa questão da capacidade respiratória e essa consciência corporal que eu te falei, que às vezes as outras técnicas, os outros métodos não enfocam tanto, o Pilates ele tem isso como metodologia, ele está dentro do conceito da técnica.
Então, você organizar os ombros, manter a tração da coluna, partir dos exercícios, porque o Pilates trabalha os movimentos como a musculação, como os outros exercícios, só que antes de você executar o movimento, você tem que estar com todo esse abdômen no lugar, contraído, que a gente chama de powerhouse, e a partir do abdômen é que parte o trabalho para os membros. Agora, qualquer pessoa pode fazer isso? Porque a gente está falando de estresse, a gente geralmente fala da idade mais madura, né? Mas crianças podem fazer, idosos podem fazer? Pode, não só podem como devem. A gente tem crianças que a gente faz um trabalho mais lúdico, óbvio, a gente usa muitos acessórios do Pilates, a bola, o rolo, porque o Pilates ele tem uma gama de acessórios imensa. É uma brincadeira gostosa. Isso, então a gente pode trabalhar de forma lúdica, objetivando o que está sendo necessário para essa criança. A gente tem a idade média, que é a maior procura, que são as pessoas querendo a questão mesmo da saúde, dessa questão de estar mais esguia, de estar com uma postura melhor, de ter flexibilidade, porque o Pilates trabalha muito, tonifica, mas trabalha muito a flexibilidade da pessoa. E você tem a pessoa de mais idade também, que faz por questões mesmo de, às vezes, osteoporose, às vezes está com um problema de postura, que é um trabalho mais dinâmico, onde se movimenta. E aí vai até como uma orientação médica, realmente. Com certeza, tem uma dificuldade de subir e descer uma escada, porque nos aparelhos de Pilates, você tem alguns movimentos que remetem ao movimento do dia a dia. Sim. Só que vocês têm as molas do aparelho te auxiliando nesse movimento. E você pode fazer assim, no caso, 3 vezes por semana que você vai. As crianças também podem ser nesse eu acho que ritmo. Criança, eu acho que se ela se divertir com o que ela tá fazendo, ela pode. O que não pode acontecer é do profissional deixar essa criança sentir que aquilo ali é uma obrigação. Porque aí fica difícil. Não desiste. Mas assim, hoje a maioria das pessoas que eu conheço dentro dos espaços e dos amigos, geralmente as pessoas fazem 2 vezes por semana o Pilates e concilia com uma outra atividade os outros dias da semana. Voltando assim no caso das crianças, funciona até como uma maneira de você retirar um pouquinho a ansiedade, época de prova, né? A galera fica toda nervosa. O Pilates ajuda? Com certeza, com certeza. Até pela questão mesmo de você estar trabalhando a autoestima, porque quando a gente trabalha a questão da bola, do equilíbrio, a criança começa a perceber que ela tem poder sobre o seu corpo. Sim. Que a mente dela consegue esculpir esse corpo de uma forma, e aí isso vai dando uma certa autoestima. E no caso, para a idade madura, tira um pouquinho o estresse também? Sim. Esse relaxamento? Sim. Porque geralmente a gente fica com isso daqui, parece que tá carregando o mundo nas costas. Claro, como você tem muito essa organização dentro dos conceitos postural, às vezes só de você aprender a flexibilizar o músculo correto e a fortalecer o outro, você consegue ganhar sim essa questão de estar com o corpo mais numa posição da forma que não crie tanta tensão. Quer dizer, você fica mais disposto. Com certeza. Bom, então no próximo bloco nós vamos falar dos aparelhos, dessas novidades que hoje em dia, né, fazem parte do Pilates e que são coisas assim mirabolantes, né? Então, mais ou menos. Isso mesmo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. De volta com o programa atual e o nosso brownie mesclado já está servido. Olha como fica bonito. Primeiro, você pode servir quentinho com uma bola de sorvete ou simplesmente em qualquer ocasião. Sabe o que fica bonitinho também? Você cortar em quadradinhos e embrulhar como se fosse um bem casado no papel celofane, fazendo uma festinha, uma coisa assim para poucas pessoas, vale a pena, fica show de bola. Entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra várias receitas à sua disposição. E agora é claro que tem mais para você. Depois de mais uma delícia na cozinha, voltamos com a fisioterapeuta Germana Mussi e nós estamos falando sobre Pilates. Bom, os aparelhos que são usados, a gente pensa naqueles aparelhos onde você vai ter que esticar para um lado, esticar por outro, mas vamos saber, né, Germana, como que a gente faz isso realmente? A gente tem a ideia de que vai colocar a gente e vai repuxar, e não é assim, né? Não. Os aparelhos assustam. Eu acho que hoje em dia, eu acho que hoje em dia gera mais uma curiosidade do que assustar. E não é bem assim. O aparelho, na verdade,
Ele foi criado pelo Joseph Pilates, que é o criador do método, na época da Primeira Guerra Mundial. Ele foi exilado e ele ficou no campo de concentração. E a ideia da maca, o que aconteceu? Como tinha muitos enfermos, sim, ele começou a usar as molas que tinham embaixo da cama para auxiliar as pessoas a levantarem da cama. Então ele prendia a mola numa parede, a pessoa segurava e o impulso da mola ajudava. Olha que legal. Então o aparelho ele veio para auxiliar muito, inclusive o idoso, a pessoa que tem dificuldade de levantar da cama, dificuldade de virar, de levantar uma perna. Então, a mola, ela faz o movimento que o corpo não está conseguindo fazer. Então, na verdade, quando a pessoa entende o mecanismo do aparelho, ela passa a ter mais... Consegue fazer até sozinha, né? Isso. E alguns outros aparelhos, aí, dependendo o uso de mais mola ou de menos molas, você ou facilita ou você desafia o teu aluno. Sim. Agora, pode ser feito também sem nada, mas aí se torna mais difícil. O que facilita, que a gente tem, né, o receio do aparelho, pode ser feito também sem ele. Sem ele, né? A pessoa pode fazer um pilates de solo, que é o mat pilates, onde não se usa nenhuma aparelhagem. Você tem um pilates clássico que não usa nada, é só o corpo, sim, que para mim é considerado mais difícil. A pessoa já tem que estar num nível mais avançado. Sim. E você tem o pilates expandido, que é um pilates mais orientado usando os acessórios, as bolas, as coisas para dar uma educação a esse aluno para ele chegar no avançado. Agora, existem aparelhos novos também no mercado, como aquele que gira, né? Que aparelhos são esses? Você está falando do Girotonic. O Girotonic não é dentro do Pilates. O que acontece com o Girotonic é que hoje a mesma empresa que fabrica os aparelhos de Pilates é a mesma empresa que fabrica o aparelho de Girotonic. O Girotonic, ou Gyrotonic no inglês que eles falam, já vem de um bailarino, Júlio Orvati, de um romeno, de um bailarino que desenvolveu essa máquina também, que é linda, uma máquina de madeira. Vocês vão poder estar vendo aí nas fotos. E ele tem um designer mais arredondado, usa roldana, ele tem uma liberdade de movimento maior do que o Pilates. E ele desenvolveu, como sempre, todo bailarino. Às vezes passa por flexibilidade que mas precisa. Às vezes passa por um problema também ortopédico, por forçar muito. Sim. E o Júlio criou essa máquina quando ele teve um problema no joelho. E ele trabalha com movimentos funcionais, com muita espiral, com muita figura de 8, com muitos movimentos que nós precisamos usar no dia a dia, que são as torções do tronco. Quer dizer, até os movimentos que a gente faz com a coluna dolorida, com excesso mesmo, né, de estresse, às vezes você faz movimentos que você acaba tendo uma distensão, né, por nada, só porque tá tudo duro. Com certeza. Eu acho que a grande saída para esses trabalhos todos é você preparar a pessoa para o seu trabalho diário. Sim. Eu acho que é aí que é o grande ganho. Quer dizer, você faz então uma anamnese com essa pessoa, né, conhece profundamente o dia a dia dessa pessoa, para que você possa fazer um protocolo de tratamento. Luciana, se a pessoa não passar por uma avaliação, nada fica individualizado, nada fica guiado. O que você precisa saber, assim? Olha, e quando a pessoa chega, geralmente a gente faz uma avaliação de 1 hora. A primeira coisa é questionar a queixa, sintomas, se tem algum problema médico diagnosticado, uma labirintite, uma pressão alta. Isso tudo tem que saber, porque não é que não possa fazer Pilates. Existem exercícios que são contraindicados. Sim. Né? E saber se a pessoa está querendo engravidar, porque se for uma pessoa que não estava fazendo atividade antes, no primeiro trimestre a gente espera. Então tem que fazer essa anamnese. Depois que você faz essa anamnese, eu faço uma avaliação postural, uma avaliação de flexibilidade, uma avaliação de força de abdômen e uma avaliação respiratória. Então é bem extenso. Por exemplo, quem está acima um pouquinho do peso, tem algum problema para fazer o Pilates? Problema nenhum. Pelo contrário, pode até perder peso. Pode fazer. O Pilates não é uma atividade cardiorrespiratória. Você perde no mecanismo muscular, né? Mas a gente auxilia com uma dieta e faz um trabalho multidisciplinar, com dieta, uma esteira, né? Aí a gente joga uma coisa mais aeróbica. Ou a pessoa faz uma atividade aeróbica e vem fazer o Pilates, faz uma coisa mais conciliada para poder emagrecer, que a gente sabe que emagrecer também tem muito com a alimentação, de fechar a boca, né? Então a gente também não pode jogar o Pilates como, vou resolver. Vou começar eu vim o Pilates aqui porque eu quero emagrecer. Aí a gente tem que questionar
todo um restante. Sai do Pilates, vai comer um hambúrguer, não rola. Não tem rola. Como. Não tem milagre, né, gente? A gente já sabe disso. Agora, existe também um aparelho que é a plataforma, né, vibratória, que também auxilia em quê? Olha, a plataforma, ela é fantástica auxiliada ao Pilates, na aula de Pilates, porque você pega o que o aluno mais quer no objetivo dele, eu quero mais braço, eu quero mais a perna, eu tô precisando... Joga dentro da aula de Pilates na plataforma, porque a plataforma faz uma vibração que faz com que praticamente 100% daquela fibra muscular seja contraída. Então, mexe também com a circulação? Muito. Ele aumenta o metabolismo e ele faz uma drenagem linfática no corpo. Pro bumbum é um espetáculo. Então você quer mais informações? Germana, me dá um número de telefone, né, um contato pra gente, né, quem quiser entrar em contato e ter mais informações, é só falar. O telefone é 22 2523 8805 ou 2528-7063. Lá no Espaço Pilates. Espaço Pilates. E a gente tem o blog também agora, né? Que é espaço sem cedilha, espaço Pilates NF. .blogspot.com.br. Agora, se você gostou aqui do nosso papo, que foi muito gostoso, é só providenciar e começar a fazer também o Pilates. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Luciana. Até a próxima. O Atual fica por aqui. Você assiste agora o SBT Cidade.